Olá pessoal, eu sou o professor Arildo Carvalho da disciplina de Filosofia. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Filosofia Política, especificamente com Karl Marx. Karl Marx é um pensador político estudado tanto na disciplina de Filosofia quanto na disciplina de Sociologia. É importante que você tenha em mente várias transformações que ocorreram na história. Por isso que eu digo para vocês, é importante fazer essa transição, ou perceber essa transição histórica que existe entre os acontecimentos. Primeiro nós viemos de um sistema produtivo feudal para uma manufatura artesanal, posteriormente a invenção da máquina a vapor, transformando a maneira de produzir, impulsionada pela expansão marítima, criando esse novo modelo produtivo que é o capitalismo. O pensamento de Karl Marx é construído a partir da crítica a esse sistema capitalista e toda aquela exploração da força de trabalho das pessoas e essa luta entre classes. Eu pensei alguns conceitos que eu acredito que são importantes dentro da disciplina, fiz alguns recortes de aulas anteriores e procurei focar justamente nesses conceitos, até por uma questão de tempo, eles são muito básicos dentro do marxismo, e passar desde o papel do Estado, né, como que o Karl Marx vê o Estado, até mesmo essa crítica que ele constrói ao modo de produção capitalista. Vamos lá? Hoje nós vamos estudar o Karl Marx e, sobretudo, com um enfoque sobre o Estado e o modo de produção capitalista. Eu montei aqui alguns slides para vocês e vamos lá, me acompanhem. Está lá o Estado e o modo de produção capitalista. E a nossa primeira pergunta, a primeira questão que a gente vai abordar aqui é: qual é o papel do Estado no contexto da produção capitalista? Tá? Qual é o papel do Estado aí no contexto da produção capitalista? Para o Karl Marx, o Estado é como se fosse um escritório, onde a burguesia tem concessões e favores. Lá no manifesto do Partido Comunista está da seguinte forma: é um comitê de negócios da burguesia. Ou seja, a burguesia é uma classe que, de uma certa forma, já é favorecida, e na figura do Estado, né, ela acaba tendo mais favores ainda, onde ela fecha contratos, acordos, licitações, e acaba sendo beneficiada mais ainda. E o Estado deixa de ajudar quem realmente precisa. Qual mais seria o papel do Estado? Para o Karl Marx é exatamente isso aqui, ó. O papel do Estado é nenhum. O Estado não serve para nada a não ser para intensificar a exploração do trabalhador, de quem trabalha. Então, para ele, o Estado é um mal que deve ser eliminado, deve ser extirpado. Professor, que cara radical, né? Veja só, se não fosse o pensamento de Karl Marx, as relações de trabalho ainda seguiriam aquele mesmo modelo, né, do pós-revolução industrial, primeira e segunda revolução industrial, jornadas de trabalho longuíssimas, extensas, salários baixos, trabalho infantil, desigualdade de gênero com relação ao trabalho, ou seja, as mulheres ganhando muito menos que os homens, sendo que os homens já ganhavam um pouco. Então veja só, todo pensamento tem a sua importância, tem o seu papel, e não só por isso, mas por esse caráter revolucionário também, nós podemos dizer que é um pensador importante e relevantíssimo. Vocês estudam ele não só na disciplina de filosofia, mas lá na disciplina de sociologia vocês também estudam Karl Marx. E vamos lá para o nosso próximo slide. Qual a crítica que se faz ao modo de produção capitalista? Existe uma relação de troca extremamente injusta e desumana, com condições degradantes e cruéis. Pessoal, é o seguinte, a gente tinha estudado alguns outros pensadores ali sobre a origem do Estado, e a gente não chegou a ter esse tipo de enfoque. Percebam que o Karl Marx ele não está discutindo origem nem necessidade do Estado, ele já está dizendo a gente não precisa desse modelo de Estado. Então veja só, é importante que você faça a devida conexão desse conteúdo com o conteúdo também lá da disciplina de História, aquele contexto todo do pós-revolução industrial, a primeira e segunda fase da Revolução Industrial, onde se intensifica
a exploração da força de trabalho. Essa exploração da força de trabalho, ela ocorre por jornadas de trabalho muito longas, trabalho de criança, trabalho infantil, as mulheres recebendo salários baixíssimos e toda ordem, todo tipo de exploração abusiva, né, da força de trabalho das pessoas. E o Karl Marx, detectando isso, ele vai construir o seu pensamento em torno da crítica a esse modo de produção capitalista. Vamos voltar lá para o nosso slide, tá? Vamos aqui. O trabalhador, ele não tem controle sobre o próprio tempo, ele não tem controle sobre aquilo que ele produz. Ou seja, ele sabe que é hora de ele entrar para trabalhar porque toca uma sirene. Ele sabe que é hora de parar para almoçar ou para ir embora porque toca uma sirene. Ele constrói coisas incríveis. Olha a indústria automobilística, mas ele não faz ideia do processo em sua totalidade porque ele está responsável por uma pequena etapa. Ou seja, existem trabalhadores que trabalham e nem sabem o que é que estão produzindo, pessoal. Há um tempo atrás, passou na TV uma reportagem bem interessante, eu não lembro agora em qual foi a emissora, reportagem que falava sobre os trabalhadores na colheita de cacau. Eles trabalhavam ali por horas e horas, né, jornadas de trabalho longas, e muitos deles nunca, pessoal, tomaram chocolate, comeram chocolate, eles nem sabiam o que era chocolate. E trabalhavam diariamente por horas e horas na produção de cacau, na colheita de cacau. Então é esse tipo de crueldade, e nesse sentido também é que eu digo que esse não é um assunto do passado, é um assunto atual. Será que hoje ainda não existem, né, situações degradantes? O processo produtivo é alienante. O que significa esse processo produtivo alienante? Esse processo produtivo alienante significa que o trabalhador não tem controle do tempo, do seu próprio tempo, nem do processo produtivo. Ou seja, o processo da produção ele é dividido em etapas e esse trabalhador ele acaba tendo acesso a apenas uma dessas etapas e ele não consegue entender o processo na sua totalidade. Ou seja, se fosse para ele produzir, por exemplo, uma cadeira, ele é responsável pela afixar o assento da cadeira na estrutura metálica de uma cadeira de metal e madeira. Ele cuida simplesmente dessa fixação. Ele não faz a estrutura de madeira, a parte de madeira, ele não faz a estrutura metálica, ele não dobra metal, ele não corta e não solda. Ele simplesmente aperta parafusos nessa etapa. Significa o quê? Ele passa a não conhecer o processo na sua o quê? Totalidade. Isso, de uma certa forma, representa uma alienação, um estar de fora, um estar alheio e não saber o processo completo da produção daquele determinado produto. Ele também não tem esse controle, importante isso, sobre o próprio tempo. Em muitos lugares a gente vê, ainda hoje, que as fábricas têm uma espécie de sirene, um apito que toca, informando o horário dos funcionários entrarem para trabalhar. Mas antes desse apito tocar, já um pouco antes, eles estão avisando, que apitam, né, avisando que daqui a pouco eles vão apitar novamente que está no horário de entrar. E o funcionário, o trabalhador ali, o empregado, ele fica sabendo como, que é o horário de ir embora, quando novamente toca o apito. Então quer dizer, o que não é mais ele que controla o próprio tempo. O tempo dele é controlado, o que ele faz é controlado. E isso é um processo alienante. Vamos lá para o próximo agora. Qual a crítica que se faz ainda ao modo de produção capitalista? Somente uma das partes é beneficiada com o resultado da produção. Quem que é beneficiado aí, pessoal? Somente uma parte. Quem que é beneficiado? O capitalista, o burguês, o cara que é dono das máquinas e das instalações, também conhecidas como meios de produção, mas isso a gente já vai ver. O trabalhador não tem controle sobre o tempo e muito menos sobre o processo completo do que produz. É o que eu disse agora há pouco. Ele detém somente uma parte do processo. Ele não sabe como produzir a cadeira toda. Ele sabe uma parte, uma etapa disso, porque é só a essa etapa que ele tem acesso. Vamos aqui para o próximo. Quais os principais conceitos devemos saber sobre o marxismo? O primeiro conceito ali
é a burguesia. O que significa burguesia? O que é ser burguês? Ser burguês nesse contexto do pós-revolução industrial e ainda nos dias de hoje, é pertencer à classe dominante, é deter, ser dono dos meios de produção. Isso é ser burguês, segundo Karl Marx. O segundo item ali, proletariado, são os trabalhadores que vendem por um preço muito abaixo do real valor sua força de trabalho. Ou seja, são aquelas pessoas que não têm outra coisa a não ser os filhos, a prole. Por isso são chamados de proletários. Ou seja, aquele que só tem os filhos, ele não é dono de nada, ele não detém os meios de produção, ele não é dono da fábrica, nem das máquinas, muito menos das ferramentas, e o que ele tem são os filhos. Meios de produção são os equipamentos, as ferramentas, as instalações, as máquinas necessárias à produção. Vamos lá para o próximo. Ainda aqui sobre os conceitos. Conceito de mais-valia. Vejam, esse conceito de mais-valia, ele não é simplesmente o lucro, né? Embora a gente coloque ali, é o lucro, mas ele é o resultado da subtração que nós fazemos do valor gasto com mão de obra, ou seja, o trabalho do proletário, né? O que eu pago pela força de trabalho do proletário, a matéria-prima e os custos totais de produção. Tá? O que sobra ali é um lucro, é a mais-valia. Tá? Depois a gente tem lá a alienação, né? Que é aquilo que nós falamos, que é essa falta de controle sobre o próprio tempo e sobre aquilo que se produz. Tá? Também temos ali a ideologia, e esse conceito está lá, ó, ideologia, com a definição própria lá da sociologia também, a mesma definição que nós usamos aqui em filosofia, é um instrumento de dominação que age por meio do convencimento. O que isso significa? Para exemplificar isso, eu sempre gosto de dar o exemplo do trabalhador, o porteiro do prédio, né? O porteiro do prédio tem um ambiente de trabalho onde diariamente passam por ali pessoas que não pertencem à mesma classe social que ele, geralmente, né? Ou seja, pessoas que têm um poder aquisitivo muito maior que ele. E essas pessoas constroem e têm uma visão de mundo que se dá de acordo com a classe social a qual eles pertencem. Ou seja, eles acreditam em determinado candidato político, acreditam em determinadas ideologias políticas, acreditam em determinadas ideologias típicas daquela classe social, e eles querem construir isso na cabeça do porteiro que está lá, que não pertence à classe social deles. E veja só, todos os dias, diariamente, desce do primeiro até o 15º andar, pessoas dizendo para ele em quem ele deve votar, como ele deve pensar, o que é melhor, o que é certo, o que é errado. E muitas vezes, esse indivíduo, essa pessoa acaba construindo uma visão de mundo que é distoante da classe social a qual ele pertence. Então, porque de alguma forma ela construiu uma visão de um mundo que é diferente, que pertence a uma outra classe social. E isso é trágico. É uma coisa que não faz bem. Porque como é que você vai reivindicar os interesses da classe social a qual você pertence, se você não reconhece esses interesses como de fato sendo interesses, porque a tua visão de mundo é uma visão de um mundo de uma outra classe social a qual você não faz parte. Nesse sentido é que nós vemos que a ideologia é esse instrumento de dominação que age por meio do convencimento, porque enquanto esse trabalhador estiver acreditando nos valores e nos ideais da burguesia, ele não representa de forma alguma uma ameaça ou um incômodo para essa burguesia. Então, uma das coisas muito importantes para que essa coisa da ideologia não venha, de uma certa forma, causar interferências naquilo que nós realmente somos, é constantemente a gente fazer essa avaliação e nos perguntar a qual classe social eu pertenço, né?
quando você estiver em alguma situação onde envolva esse tipo de decisão, esse tipo de pensamento, pare tudo e se pergunte: a qual classe social eu pertenço? Isso é muito importante, tá? Eu tenho certeza que se todas as pessoas fizessem isso, a história, né, seria outra. As relações entre quem trabalha, quem produz e quem recebe o retorno desse trabalho, o lucro desse trabalho seria diferente. Talvez não existisse tanta exploração, talvez não existisse tanta desigualdade social como nós temos hoje, tá? Mas enfim, vamos lá para o nosso próximo slide. O que não podemos esquecer de jeito nenhum sobre o marxismo. O que não podemos esquecer de jeito nenhum sobre o marxismo. Primeira coisa, pessoal, tem que ler. Tem que ler. Leia o Manifesto do Partido Comunista. Tá? Se você ouve as pessoas dizendo e criticando e falando uma porção de coisas e não sabem, a maioria das vezes não sabem o que estão falando, né, sobre o que é comunismo, leia o Manifesto do Partido Comunista. Se alguém perguntasse para você assim: escuta, quem é você? Prontamente você responderia quem é você. Mas você admitiria que alguém me perguntasse assim: escuta, quem é o fulano? Você ficaria totalmente confiante que eu dissesse a ele quem é você? Quando você quer saber o que algo é ou o que alguém é, você precisa ir até a fonte. Você precisa pesquisar e tirar suas próprias conclusões. É por isso que eu aconselho a você. Uma das coisas que você não pode esquecer de jeito nenhum sobre o marxismo é: eu não posso esquecer de fazer a leitura do Manifesto do Partido Comunista, né? Um livretinho de 50, 60 páginas no máximo, escrito por Friedrich Engels e Karl Marx. O que mais que eu não posso esquecer? Que a história da humanidade é a história das lutas entre classes sociais. Vejam, a história da humanidade, desde os primórdios da civilização humana, ela se revelou a luta entre classes sociais. Desde quando existe propriedade privada, lembra que a gente estudou isso lá em John Locke? Desde quando existe a propriedade privada, existe o Estado. Né? E a partir desse momento, né, que existe propriedade privada, existe desigualdade social, existe luta de classes sociais, e a história da humanidade vem sendo essa luta entre classes. O que mais que a gente não pode esquecer? Que se trata de um assunto pertinente ainda aos dias atuais. Eu não estou falando de uma coisa que passou, pessoal. Não estamos falando de algo que está lá no passado. Estamos falando de algo vivo, presente, que ainda nos dias atuais existe muita desigualdade social, muita exploração da força de trabalho das pessoas, e que isso está baseado nesse sistema produtivo que é o capitalismo, né? O que mais que nós temos lá? Próximo slide, vamos ver lá. O que mais que a gente não pode esquecer? Que a melhor maneira de nos identificarmos dentro de uma sociedade capitalista é nos perguntarmos: a qual classe eu pertenço? O que eu falei agora há pouco. E por fim, jamais mesmo, devemos esquecer que todos nós estamos sujeitos a interferências ideológicas. Pessoal, quando eu digo jamais esquecer isso, é porque independente do que aconteça na sua vida, independente do contexto social onde você vive, o quanto você estuda, ou o quanto você deixou de estudar, ou o quanto você conquistou, ou seus bens, ou aquilo que você tem, ou aquilo que você não tem, todos nós, eu, professor, um advogado, um juiz, um médico, um operário, todos nós, sem exceção, estamos sujeitos também a interferências ideológicas. O que mais? Vamos lá para o nosso próximo slide. Considerações finais. Tá, eu vou até fechar aqui porque isso aqui eu quero falar com vocês olho no olho, para a gente fechar de uma vez esse tema. Que essa foi uma exposição extremamente breve e rasante sobre o tema. Que se você quiser saber mais sobre esse tema, é necessário que você faça um estudo
né? E esse estudo tem que partir de você mesmo. É uma pesquisa onde você vai tirar as suas próprias conclusões, você vai ler, você vai buscar, tá? E que não há aqui, de forma alguma, posicionamentos políticos partidários. Não tem nessa aula isso, não tem, tá? Apenas a gente está fazendo o quê? Um enfoque de uma maneira mais fiel possível àquilo que o pensador acreditava, e que esses conteúdos, da mesma forma que eles são abordados, conteúdos de outros pensadores e filósofos que pensavam de maneira oposta ou totalmente diferente, também são abordados, ou seja, da maneira mais fiel possível, tá? A gente às vezes exemplifica e traz situações do dia a dia para tornar mais didático. Tudo que foi abordado aqui está previsto na BNCC e faz parte, né, do currículo do ensino médio, tanto para a EJA quanto do regular. Tá? E que realmente ninguém é obrigado a concordar ou discordar com nada do que foi dito aqui, né? Todos nós somos livres para acreditar naquilo que nós queremos, mas que toda crítica ela deve ser construída a partir de conhecimento. Nós desenvolvemos aqui o pensamento do Karl Marx a partir de algumas leituras, a partir de algumas ideias do Karl Marx, e eu acredito que a crítica também ela deve ser construída da mesma forma. Se você quer ser coerente com aquilo que você diz, você precisa ter fundamentação científica, filosófica e teórica. O que eu tenho para dizer para vocês agora é muito obrigado, bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima!